Na aula passada eu falei um pouco sobre a arquitetura do NES, sobre como criar um projeto, e eu não falei de uma coisa importante que é a documentação. Bem, basicamente a documentação ela é muito, deixa eu só ver, tá gravando? Tá gravando. Bem, basicamente a documentação ela traz muitos detalhes de como utilizar o NES. Então, é uma documentação bem completa, bem detalhada e simplesmente na própria documentação dá para ver o poder do NES. Então, por exemplo, aqui em introdução ele fala sobre o NES, sobre a filosofia. Em overview eu tenho algumas coisas aqui, então eu tenho várias coisas aqui que ele fala sobre os primeiros passos para trabalhar com NES. Eu tenho a parte de controllers, providers, modules, middlewares, exceptions filter, pipes, guards, interceptors e custom decorators. Bem, basicamente essa parte que eu vou falar no curso, então eu vou deixar mais pra frente. Algumas eu até falei, ainda vou até trazer mais aulas detalhadas, mas enfim. Depois de overview tem a parte dos fundamentos, que aí ele vai falar sobre os providers assíncronos, providers síncronos, escopo de injeções. Tem muitas coisas aqui muito interessantes. Dynamic Modules, criar um módulo dinâmico. Parte de teste, então o Nest ele já vem por padrão com o, o Jest instalado. Eu não estou utilizando muito o Jest, eu estou utilizando mais o VyTest. E na verdade eu nunca utilizei o VyTest com o Nest, então eu vou dar uma pesquisada depois se é possível fazer essa integração, porque o VyTest ele é muito mais rápido que o Jest. Mas o Nest ele já vem com Jest, a parte de Jest já configurada. É claro, se você criar o projeto pela CLI. Agora, se você for criar na mão, aí tem que adicionar manualmente. Mas tem a parte de teste e se eu vir aqui em Security, em autenticação, pode ver que ele traz muita coisa, fala muita coisa sobre como implementar a autenticação. E ele utiliza muito o Passport, que é uma estratégia de autenticação, na verdade são, não sei se pode dizer um módulo, é um módulo com várias estratégias de autenticação. Então, se eu vir aqui até precisar por Passport, deixa eu ver se Alf, eita, o que eu tô fazendo? Alf, né? Passport.js, pode ver que ele traz várias estratégias de autenticação aqui. Então tem estratégia de autenticação com o JWT, que é muito comum aí. Tem estratégia com o Facebook, tem com o Google. Então, enfim, e o Nest ele tá bem integrado com o Passport. E aí, aqui ele fala sobre como implementar algumas estratégias de autenticação. No caso aqui, eu acho que ele está utilizando a estratégia local. Implementa Passport Strategy. Aqui eu acho que é mais genérico, mas enfim. Se eu for aqui mais para baixo, eu tenho como utilizar. Agora sim é o passaporte local. E aí, se eu quiser, por exemplo, com JWT, então está aqui. Utilizar JWT com GraphQL também está lá embaixo. Enfim, traz muita coisa sobre a autenticação. É claro que vou ter uma aula só sobre isso para fazer. Autorização para dar permissões para um usuário ou para um usuário em si, se ele, que ele pode fazer na aplicação. Tem cores, então tem rate limit. Inclusive eu até fiz um post no LinkedIn esses dias falando sobre o rate limit, que é muito interessante aí. Mas enfim, tem além de security, tem coisas sobre GraphQL, então ele traz vários detalhes de como utilizar o Nest.js com GraphQL. Então o Nest ele não trabalha só com REST, ele também trabalha com GraphQL. E não só GraphQL, microserviço, WebSockets, inclusive está aqui ó, como fazer WebSockets. Tem também microserviços e aqui ele traz é, várias contextos, não, estratégias. Estratégia seria, não seria, acho que é adequado falar porque temos o Passport Strategy lá, mas enfim, acho que já entenderam. Então, traz sobre microserviço, ele traz vários jeitos de implementar um microserviço. Então, tem utilizando o protocolo TCP, e aqui ele fala sobre como utilizar o microserviço em si. Tem como mensageria, na verdade o Reds, eu não sei se tem, sim, na parte de public e sub, onde eu publico mensagem e eu me inscrevo nelas para receber os dados. Eu acho que é isso, se eu não estou me enganado. Então tem como implementar microserviços com REST, tem com MM,
MQTT, nunca ouvi falar disso, para ser sincero, mas o RabbitMQ é muito popular aí, tem com Kafka, que é outro popular também. Enfim, tem vários jeitos de implementar microserviços utilizando o Nest. Além disso, temos o Standalone Apps, temos a CLI, então ele fala um pouco sobre como utilizar a CLI do Nest, inclusive como alguns comandos que você pode rodar com a CLI. Então, para criar um projeto, deixa eu ver, ele não traz mais coisas. Build, Generator, Add Info. Ele não traz algumas informações aqui importantes. Deixa eu ver se está mais para frente. Mas enfim, temos mais coisas aqui, ó. Então, uso, como fazer comandos aqui, se eu quiser, não sei, deixa eu ver aqui. Isso, para gerar coisas, por exemplo, gerar pipes, gerar providers, gerar gateways, gerar classes, então, enfim. Essa parte da CLI eu vou falar também, muito interessante saber disso, mas é simplesmente como rodar comandos e automatizar processos. E o bom do Nest é que ele já traz a CLI e facilita muito na hora de deixa o processo mais ágil de construir alguma coisa. Mas enfim, além do CLI, temos aqui Open API, que eu não, na verdade eu não sei o que é isso, vou ter que dar uma lida depois. Então OpenAPI, ele tá com o Swagger aqui. Pra mim o Swagger tava em Recipes, deixa eu dar uma olhada. O OpenAPI é quando eu configuro o Swagger com o OpenAPI mesmo. No caso, então trabalhar aqui com documentação em si, eu acho que é isso. Eu não sei, na verdade eu não conheço tudo do Nest, muita coisa eu tenho que aprender, mas enfim, com o tempo eu vou aprendendo e trazendo mais coisas, mas tem muita coisa para me ensinar, para mim transmitir conhecimento para vocês. Em Recipes eu tenho muita coisa aqui de como utilizar ORMs, como utilizar, gerar CRUDs automaticamente. Temos, enfim, por exemplo, como implementar o Prisma e o TypeORM acho que eu já falei, mas além do TypeORM aqui com deixa eu ver aqui, o Nest Factory, acho que é o Nest Factory mesmo. Aqui ele traz com Providers, Get Repository. Ele não fala. Use Factor. Acho que é o Nest Factor mesmo. Além disso, se eu vim aqui em. Deixa eu ver se eu acho. Não tô achando. Mas enfim, eu acho que não preciso mostrar, mas aqui ele fala em algum lugar. Acho que tá em Overview, não. Fundamentals. Mas enfim, tem mais um. Aqui ele mostra como criar. Integrar o TypeORM utilizando o Nest Factory, mas também temos outra forma que é utilizar o próprio módulo do TypeORM que vem com integração já com o Nest. Mas enfim, temos outras coisas que além disso, que aqui se quiser fazer um curso oficial com o Nest.js, então muito legal aí, ainda não fiz, mas tenho interesse em fazer. Mas enfim, DevTools Overview. Isso daqui eu não sei o que é. Mas enfim, acho que eu já falei demais, já trouxe muita coisa, então qualquer coisa, se tiver alguma dúvida e quiser dar uma pesquisada aqui, eu recomendo muito ler a documentação. Já li várias partes dela, decorei muita coisa aqui, mas sempre que quando eu tenho uma dúvida eu venho aqui e pesquiso sobre como, como utilizar alguma ferramenta, como fazer alguma instalação, enfim. Então fica a dica aí, falou e até mais.